Não conseguiu chegar nem na final dessa vez? Bom dia. Bom dia para você, Pedro Campos, para a Silvânia, para todo mundo que nos acompanha aqui na edição do Pulo do Gato. E o senhor Pedro Campos vai se lembrar que na semana passada nós alertávamos para a dificuldade que seria jogar contra esse time do Tigres. Falamos aqui E dito e feito, né? O que a gente lamenta é que o Tigres fez aquilo que se imaginava. Deu trabalho pro Palmeiras, porque é um baita time do mercado aqui da América, né? E evidentemente que traz jogadores de renome como o próprio Gignac, autor do gol da vitória, um francês de 35 anos que tem mercado na Europa, que quase já decidiu uma Eurocopa para a França contra a seleção de Portugal. Ou seja, o Tigres fez aquilo que se imaginava. O problema foi o Palmeiras não jogar. Isso é que de fato decepcionou. Eu sinceramente não sei o que vocês pensam, eu não coloco no rol de vexames recentes que times brasileiros passaram, em especial o Internacional contra o Raja Casablanca, ou melhor, o Internacional contra o Mazembe e o Atlético Mineiro contra o Raja Casablanca. Mas de fato eu coloco que foi uma decepção. O Palmeiras pouco agrediu o adversário, demorou demais para jogar, no primeiro tempo quase não incomodou o time mexicano, que aliás fez 1-0, mas poderia ter feito muito mais se o Everton não tivesse feito pelo menos 3 grandes defesas. Dessas 3 grandes defesas, eu diria que 2 foram milagrosas. Então, assim, Palmeiras decepcionou, e aí a gente tem até de fazer um questionamento, Pedro, Silvânia e ouvintes da Bandeirantes, porque nas últimas 11 edições da disputa do Mundial de Clubes, o time campeão da Libertadores foi eliminado na semifinal em 5 oportunidades. É quase metade. É muita coisa, é algo preocupante, porque muitas vezes dessas vitórias brasileiras, né, na semifinal, também foi com um tom de dramaticidade. A gente se lembra que o Corinthians sofreu demais para passar em 2012, o Grêmio foi passar só na prorrogação aos 94 minutos com o gol do Everton Cebolinha, o Flamengo também, embora tenha vencido o River na final, aliás, embora tenha jogado de igual para igual com o Liverpool, também sofreu demais na semifinal. Ou seja, é preocupante. A gente vê que cada vez mais os times campeões da Libertadores estão sofrendo contra mexicanos, contra japoneses e tantos outros times nessa fase de semifinal, Pedro. Muito bem, e agora qual é a programação do Palmeiras aí? Tá na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, o time desembarca quando por aqui? Qual que é a programação, Vinícius? O Palmeiras ainda tem mais 2 finais para serem disputadas até o fim da temporada. Tem a Copa do Brasil contra o Grêmio no final do mês de março e no começo do mês de abril, e outros 2 jogos também, aliás, no final do mês de fevereiro e começo de março. Esse é o cronograma da Copa do Brasil. E aí, no mês de abril, 2 jogos, no dia 7 e 14, o Palmeiras joga também a Recopa Sul-Americana, final da Recopa, justamente porque o Verdão, como campeão da Libertadores, vai jogar contra o Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana. O Palmeiras ainda segue em Doha, no Catar, porque tem a disputa do 3º e 4º lugar. Esse jogo será na quinta-feira contra o adversário que será definido hoje. A Rádio Bandeirantes vai transmitir o outro lado dessa semifinal do Mundial. Ou o Al Ahly ou o Bayern de Munique enfrentam o Palmeiras nessa disputa do 3º e 4º lugar, ou seja, o Verdão ainda não volta para o Brasil e permanece em Doha, no Catar. Só para a gente passar limpo essa questão do jogo de ontem, eu queria colocar inclusive imagens aqui para quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daniel Mesquita vai colocar o momento em que os atletas e membros da comissão técnica do Palmeiras fecharam a roda ainda no campo de jogo, no palco da decisão. Após esse jogo, me chamou a atenção a palavra do Felipe Melo, capitão, e também do técnico Abel Ferreira, e claro, do cara do Palmeiras neste jogo de ontem, apesar da derrota, o Everton, que fez pelo menos 3 grandes defesas. Vamos ouvi-los. Todo mundo ganha junto e perde junto. É na derrota que se une, caramba! Porque, galera, agora é cabeça erguida. Fizemos lá dentro, cumprimos aqui, o processo foi feito, criamos, é a próxima. Eu disse-vos sempre, nós não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar. Foi o que fizemos até ao fim. Mais uma vez, não vamos ganhar sempre, mas a atitude tem que ser esta, do início ao fim, ok? Bora! Bom, infelizmente o resultado não foi como a gente esperava, o que a gente imaginava, mas a equipe lutou, como sempre, fez o seu melhor. Até faltou um pouquinho ali mais de sorte pra gente, um pouco mais de capricho nas nossas ações finais ali para conseguir fazer o gol, mas lutamos, entregamos o máximo, entregamos o nosso melhor. Agora
vamos descansar, temos muita coisa pela frente, temos final de Copa do Brasil, Recopa, temos muita coisa aí para brigar daqui para frente e a gente não pode esquecer do que nos trouxe até aqui, que foi o título da Libertadores. A gente chegou aqui por mérito e estamos agora, não fizemos o nosso melhor, né? Não fizemos o nosso melhor resultado, né? Fizemos o nosso melhor em campo, mas não fizemos o nosso melhor resultado, mas é ter tranquilidade agora, descansar bem, pensar no próximo jogo e depois voltar para casa e continuar o excelente trabalho que está sendo feito até aqui. Bom, palavra do Everton, volto a dizer, dos últimos 11 jogos de Mundial, das últimas 11 disputas, em 5 o campeão da Libertadores caiu na fase de semifinal, sendo que o Palmeiras é o terceiro brasileiro. Volto a dizer, Inter e Atlético Mineiro também já caíram. Os outros 2 times, para quem pergunta, para quem fica na dúvida, foram River Plate e Atlético Nacional da Colômbia. O Palmeiras foi mesmo inferior né, em relação ao Tigres ontem, mas durante uma parte do jogo, uns 15 minutos ali, até jogou melhor, né? E estava desarmando muito bem as jogadas, não estava armando, conseguindo armar as suas próprias, mas estava desarmando muito bem o time, até que chegou uma hora que parou de fazer isso também, né? Eu acho que o grande problema do Palmeiras ontem foi não ter jogado. O Palmeiras ficou muito preocupado em não deixar o time mexicano jogar e quando tinha a bola não incomodava, não chutava, não jogou bola. O Palmeiras ontem foi para praticamente neutralizar o adversário. Mas o jogo que fez contra o Santos, e o Santos também fez isso, né? Em alguns momentos o Palmeiras até conseguiu. Outro, né? Em alguns momentos o Palmeiras até conseguiu neutralizar o Tigres. Só que, volto a dizer, o placar final foi de 1-0, mas poderia ter sido muito mais, porque o time mexicano chegou com várias chances claras de gol, e se não fosse o Everton, o placar poderia ter sido ainda mais elástico. Agora, falando do Campeonato Brasileiro, olha, eu acho que o Bragantino não vai ganhar o Brasileiro, mas é forte candidato a disputar o Campeonato Paulista, hein? Tem jogado muito, tá embalado, né? Até porque o Bragantino, para quem não se lembra, foi o time de melhor campanha na fase de grupos do Campeonato Estadual de 2020. Depois do acesso da Série B para a Série A, o time começou muito bem e depois perdeu o rendimento, trocou treinador, mas agora definitivamente com o Maurício Barbieri a equipe encaixou e ontem entrou em campo em Bragança Paulista, em casa, para jogar contra o Flamengo. E a verdade é que o Bragantino complicou as pretensões do time do Rogério Ceni nessa disputa de título, porque o placar foi de 1-1, o Gabigol marcou de pênalti, o Ítalo e o São Paulo acabou empatando e colocando números finais no marcador, e aí com esse empate o Flamengo viu a distância para o Internacional ficar em 1 ponto. O Colorado ainda tem um jogo para fazer nessa rodada, ou seja, se a equipe do Abel Braga vencer, o Inter abre 4 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que nesse final de semana ainda tivemos também Atlético Goianiense 1, Santos também 1 e, por fim, Bahia e Goiás que empataram por 3-3. Só pra gente fechar o assunto futebol, antes da gente falar de Super Bowl, hoje a Rádio Bandeirantes volta a falar do Mundial de Clubes. Às 3 horas da tarde a bola rola para Bayern de Munique e Al Ahly. Quem vencer avança para a disputa da decisão do Mundial. Quem perder joga contra o Palmeiras na quinta-feira para a disputa do 3º e 4º lugar. E o São Paulo pode anunciar nas próximas horas o seu novo treinador, e o nome mais especulado no momento é o do Hernan Crespo, argentino, que ontem à noite, pasmem, acabou anunciando a sua saída do Defensa e Justiça. Ou seja, um nome especulado no tricolor sai poucos dias antes da final da Recopa Sul-Americana. É um indício e tanto, né, Pedro, de que o Hernan Crespo pode acabar parando na equipe do São Paulo. Bom, e o Super Bowl ontem um sucesso, né, de show, de jogo também, pelo que se acompanha aí, daqueles que são mais fanáticos aí pelo futebol americano, né? Foi uma grande partida, né, Vinícius Bueno? E de fato o Super Bowl é algo sempre muito importante, muito relevante, porque mesmo quem não gosta de futebol americano acaba parando para assistir o Super Bowl pelo evento, pelo show que ocorre no intervalo. E ontem a verdade é que foi um atropelo, mais uma vez com participação direta do marido da Gisele Bündchen, o Tom Brady, que é não só o melhor quarterback da história do futebol americano, mas definitivamente é o melhor jogador da história desse esporte, porque ontem ele levou o Tampa Buccaneers para sua segunda conquista de NFL, ou seja, é um time azarado que contou com a presença do Tom Brady, que tinha 6 conquistas pelo Patriots. Ele decide sair dessa franquia e apostar tudo numa franquia que quase não conquista nada.
E aí ele leva o time para essa segunda conquista, ou seja, segunda do Tampa Bay e a 7ª do Tom Brady, que é definitivamente o atleta com o maior número de conquistas. Ele, por exemplo, tem mais conquista do que qualquer outra franquia. 31-9 foi um atropelo e mais um show do Tom Brady. Obrigada, Vinícius. Bom dia para você. E ótima semana para todos nós. 6h24.